todos, meus amados irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, te convido a você se inscrever em nosso canal, compartilhe para os seus amigos, no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais, para as pessoas também possam conhecer o nosso canal e serem edificadas. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos amados irmãos, nós postamos a escola dominical toda semana da classe de adultos. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2023. Aviva, ó Senhor, a tua obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Então, hoje nós vamos estudar a lição 5. Você que tem a revista da escola dominical, nós vamos falar hoje sobre o seguinte assunto: o avivamento na vida da igreja. Você que não assistiu a lição 1, 2, 3 e 4, assistam para você entender a lição 5, amém? Então, amados queridos irmãos, hoje nós vamos falar sobre o avivamento da igreja. Hoje vamos falar sobre a matéria eclesiologia. O que é a palavra eclesiologia? Que estuda sobre a doutrina da igreja, estuda sobre a igreja. E nós vemos que a palavra eclesiologia, no grego, ela é escrita E2K, eclésia e logos. Então eu vou colocar para os irmãos aí na tela, para os irmãos entenderem, amém? Então, a matéria eclesiologia estuda sobre a igreja. Então, você que faz curso teológico, você estuda também essa matéria, amém? Então, amados queridos irmãos, vamos aqui para o texto áudio. Fala o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Você que tem a Bíblia Sagrada, não tem a revista, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos 2 e 4, fala o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, amados queridos irmãos, nós vemos que os discípulos, eles já tinham o Espírito Santo. E ali na descida do Pentecoste, ali eles foram revestidos de poder. E nós vemos, amados queridos irmãos, significa a palavra Pentecoste. Pentecoste significa 50. Nós vemos que depois das festas, das colheitas, da Páscoa, quando o povo de Israel fazia, era 50 dias após, que era a festa do Pentecoste, comemorar o Pentecoste. Então, nós vamos aqui, amados queridos irmãos, para a verdade prática, que fala o seguinte: ao longo dos anos a igreja experimentava avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Então, amados queridos irmãos, nós falamos o que é avivamento. Avivamento é avivar, é um despertamento. Nós vemos que hoje a igreja não busca mais o batismo com o Espírito Santo. Você que não é batizado, busca com o batismo com o Espírito Santo. Jesus, ele é o batizador. E nós vemos, amados queridos irmãos, e os dons espirituais, hoje também tem, muitas pessoas falam, a doutrina da teologia sensacionalista, fala que cessaram os dons. Amados queridos irmãos, os dons não cessaram. Os dons, eles continuam. Deus dá a cada um conforme o Espírito Santo que dá. Nós vemos que é o Espírito Santo que dá os dons espirituais. Nós vemos lá na carta de Paulo aos Coríntios, a qual o apóstolo Paulo escreveu, capítulo 12, fala o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios levados aos ídolos mudos conforme eram guiados. Portanto, vós quereis compreender que ninguém que fale pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, a diversidade. Então, a diversidade são vários de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministério, mas o Espírito é o mesmo. Então, amados queridos, os dons espirituais, tudo é um só Deus. E nós vemos aqui, fala, para um deu um espírito de sabedoria, outro espírito da ciência, do conhecimento, o outro espírito da fé,
e o outro é o mesmo espírito, dom de curar, e outro, operação de maravilhas, e a outro, profecia, e a outro, discernir o espírito. O que é discernimento? É você ver se aquela profecia é de Deus ou é da carne. Isso é discernimento. E a outro, variedade de línguas. E a outra, interpretação da... Então, um fala línguas estranhas e tem o outro que interpreta aquilo que a pessoa está falando, quando a pessoa é renovada. Então, amados queridos irmãos, primeiramente precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. E logo após do batismo com o Espírito Santo, a pessoa ela é renovada. Através da renovação, a pessoa tem os dons espirituais. E aqui fala, mas um só Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Então, é o Espírito Santo que reparte os dons espirituais. Eu sabia o que significa a palavra dom? Dom é uma dádiva, é um presente de Deus. Amados queridos irmãos, nós vamos continuar aqui. Então, Deus, ele deu para a igreja esses dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo. Então, nós vemos que ali começou o avivamento da igreja ali no dia de Pentecoste. Nós não vamos ler, amados irmãos, por causa do tempo. Nós vamos entrar aqui na introdução, fala o seguinte. Nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nessa lição, estudaremos o papel do enchimento do Espírito Santo no avivamento primitivo. Analisaremos aspectos da igreja finalmente. Teceremos algumas considerações. Então, amados irmãos, nós vemos que ali começou o avivamento, ali na descida do Pentecoste, depois dos 50 dias, depois que o povo de Israel comemorava a Páscoa, e tinha aquele tempo da colheita, o povo fazia aquele tempo ali, trabalhava na agricultura. Então, eles plantavam ali, e quando chegava o dia da colheita, eles colhiam. E depois que tinha aquelas festas, aí comemorava o Pentecostes, depois de 50 dias. Então, amados queridos irmãos, depois de 50 dias que foi a descida do Espírito Santo, então fala um vento impetuoso, então é o Espírito que desceu ali sobre aquelas pessoas que estavam ali. Então, nós vemos, amados irmãos, que o Espírito Santo, ele opera hoje. Então, o mesmo Deus é o de ontem, de hoje e eternamente. Então, nosso Deus, ele é imutável, ele não muda, nosso Deus, ele é eterno. Então, aqui fala, amados queridos irmãos, a palavra vida. Então, nós vemos, amados irmãos, o Espírito Santo, ele traz vida. O Espírito Santo, ele guia. O Espírito Santo, ele consola. O Espírito Santo, ele dá alegria. Quando nós pecamos contra Deus, contra o Espírito Santo e contra o Filho, nós sabemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E nós sabemos quando que nós pecamos contra o Espírito Santo, ele fica triste. A Bíblia diz que ele tem até ciúme de nós. Então, amados queridos irmãos, nós vemos que o Espírito Santo é ele que está aqui na terra para nos ajudar. Porque sem o Espírito Santo, a pessoa não tem condições de entender a Bíblia, porque nós sabemos que o Espírito Santo que dá o entendimento. E aqui, amados irmãos, o primeiro tópico fala o seguinte, nós vamos falar aqui, os tópicos que nós vamos falar. O primeiro tópico nós vamos falar o seguinte assunto, amados queridos irmãos. O batismo no Espírito Santo e o público-alvo. E o segundo tópico nós vamos falar sobre o seguinte assunto, o dinamismo da Igreja Apostólica. E o último ponto, o ministério ungido para os dias atuais. Então, hoje nós vamos falar agora o primeiro tópico aqui, ó, o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. O chamado brevemente de Jesus. A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência da salvação. Então, amados queridos irmãos, primeiramente a pessoa precisa aceitar Jesus, deixar o pecado e também se arrepender para ter o batismo com o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo dá lugar. Então, nós vemos aqui, ó, que fala, ó, sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho. Então, o que significa a palavra Evangelho? Boas novas, boas notícias. Vamos ler aqui Marcos 1:15. Abra sua Bíblia em Marcos 1:15.
Faz o seguinte, e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então aqui está falando sobre a vocação dos primeiros apóstolos. Ali eles pregaram a palavra de Deus, e eles falavam que o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, amados queridos irmãos, o homem não só crer, ter fé, mas precisa também ter o arrependimento e a salvação. Porque se a pessoa não tiver o arrependimento, tiver só a fé, não há salvação. Então aqui fala, a segunda condição é obedecer a Deus pelo arrependimento. Então, amados queridos, precisa também ter uma nova vida, uma pessoa, ser uma pessoa diferente. Nós sabemos que nós somos diferentes do mundo. Nós não somos iguais ao mundo. A Bíblia diz que nós somos sal e luz da terra. Nós sabemos o sal, ele que produz o sabor na comida. Sem o sal, a pessoa não tem sabor. Nós sabemos se pôr muito sal, também fica salgado. A pessoa que tem problema de saúde passa até mal. E nós sabemos, amados irmãos, então a nossa vida deve ser o quê? Temperada pelo Espírito Santo. Nós sabemos que o sal, amados queridos irmãos, ele tem um grande valor. Nós sabemos que o sal, ele veio para... nós vemos que ele veio do mar. Então nós vemos, amados irmãos, que o sal, ele que traz o sabor para o alimento. E nós sabemos que o tempero também, ele traz sabor para o alimento. Se a pessoa não colocar tempero nem sal, não fica sem sabor. Então, amados queridos irmãos, nós precisamos também largar o mundo. Então, amados queridos irmãos, o tempero é o seguinte, ele precisa passar pelo procedimento, pela fábrica, passar pela lacragem e depois chegar até o supermercado. Então, amados irmãos, precisa passar por um processo. Então, a santificação também é a mesma coisa, igual está falando aqui, ó. E finalmente, santificação ninguém vê. Então, a santificação também é um processo. Então, é a mesma coisa, o tempero também, ele passa pelo processo para chegar até ao supermercado. A nossa vida também, amados queridos irmãos, é pelo processo de santificação. Se nós fizermos alguma coisa errada, se nós mentimos, nós não mentimos mais. Então, isso, amados queridos irmãos, é um arrependimento, é um processo. Então, nós sabemos que nós não somos perfeitos. Mas nós precisamos pedir a Deus a santificação em nossa vida. E aqui fala, vamos ler aqui o primeiro tópico, subtópico 2. Fala o seguinte, a promessa é para salvos. Os primeiros a receber a manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram discípulos, que salvos se reuniram. Então, amado querido, nós vemos que eles se reuniram ali. Nós sabemos que agora estamos estudando a matéria eclesiologia, que estuda sobre a igreja. A igreja é uma assembleia. Então, eles se reuniram ali, todos ali no cenáculo, eles foram ali revestidos de poder, foram cheios do Espírito Santo. Nós sabemos que já tinha o Espírito Santo, ali eles foram cheios, eles foram revestidos do poder de Deus. Então, amados queridos irmãos, então nós vemos que Deus falou com ele, estarei lá, não deixarei vocês órfãos. Eu vou ter assunto ao céu, mas não vou deixar vocês órfãos. E enviarei outro consolador, que é o Espírito Santo, estará com vocês. E nós vemos que eles ali foram revestidos de poder, que foi. E de repente o Espírito foi derramado e estavam reunidos todos ali na casa. Então nós vemos que todos ali foram reunidos. Nós vemos que eles se reuniram todos ali. Nós vemos que houve também conversão dos primeiros convertidos. Eles também não estavam entendendo que eles estavam falando em outras línguas. E através do Evangelho, eles entenderam. Então, amados irmãos, aqui fala, o engano sensacionista. Então, essa teologia sensacionista fala que os dons já cessaram. O Espírito Santo já cessou. Não cessou, amados queridos irmãos. Eles continuam na atualidade. A pessoa que mudou, mas o Espírito Santo, ele é o mesmo. Ele opera o mesmo. O homem que muda, mas Cristo, ele não muda. E aqui fala, ó, o batismo no Espírito Santo é um chamado para todo crente experimentar o dom celestial. Nós sabemos, amados irmãos, que dom, ele não salva. Ele é uma ferramenta para o cristão vencer. Nós sabemos que salva o homem é o arrependimento, é largar o pecado,
é ter obediência à palavra de Deus. Isso salva. Mas dom não. Dom, ele é uma arma, é um instrumento para você ter, para você vencer. Nós sabemos que a oração é uma arma. O jejum é uma arma. Então nós vemos lá no livro de Efésios que fala sobre as armaduras celestiais. O segundo tópico fala o seguinte: o dinamismo da igreja apostólica. A igreja nasce avivada. De ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Isso ocorreu sob a atuação do Espírito Santo. A igreja nasce avivada. Então, aqueles irmãos ali, começou o avivamento. A igreja começou a ser avivada através da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, logo 50 dias depois. Vamos ler aqui Êxodo 40. Abra sua Bíblia, Êxodo 40. Depois de Gênesis. O segundo livro. Amém? Êxodo 40. Êxodo 40. Trinta e 34 e 35. Fala o seguinte: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, portanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor. Então nós vemos que ali cobriu a tenda, a glória do Senhor, a nuvem cobriu ali o tabernáculo. A tenda é um lugar de adoração. Ali reunia só os sacerdotes e o sumo sacerdote. E nós vemos, amados irmãos, que ali Deus mostrou para Moisés como seria o tabernáculo, peça por peça. Nós vemos que ali começou a primeira peça, o altar do holocausto, depois a pia de bronze, depois a mesa da preposição. Nós vemos que ali eles comiam os pães asmos, eles alimentavam. O que é pão asmo? É um pão sem fermento. Então ali eles alimentavam. E nós vemos, amados irmãos, ali ficava só o sacerdote no lugar santo. O lugar santíssimo era o sumo sacerdote. Ali na Arca da Aliança, só o sumo sacerdote que entrava. E também não podia entrar impuro, tinha que entrar puro. Tinha que lavar as mãos ali na pia de bronze. E nós vemos, amados irmãos, que o povo levava oferta para o sacerdote. Quando o povo estava em pecado, levava um animal. E ali apresentava aquele animal a Deus. E quando o sacerdote apresentava, depois que ele apresentasse, ele era imolado. E ali, aquele cheiro que saía depois que o animal era imolado, quando ele era posto ali no altar, o cheiro chegava até a narina de Deus, era perdoado o pecado da pessoa. E o sumo sacerdote, ele fazia um sacrifício para a nação inteira. Então, amados irmãos, ali era no tempo da antiga aliança. Agora, a nova aliança, nós não precisamos mais disso. Por quê? Porque nós estamos na dispensação da graça. Por quê? Porque nós estamos precisando da graça. Porque Jesus, ele morreu na cruz. Ele derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário. Ele enviou seu Filho unigênito, Filho de Deus, gerado no ventre da Maria. Nós vemos que Maria, ela não coabitou com José. Nós vemos que o Espírito Santo gerou Jesus. E nós vemos que Deus gerou Jesus. E nós vemos, amados irmãos, que na nova aliança, no livro de Mateus, ele veio como rei. Então, amados irmãos, nós vemos a genealogia, depois veio o nascimento de Cristo. Nós vemos que os magos levaram presente para Jesus. Nós falamos nas lições passadas. Levaram presente para Jesus ouro, incenso e mirra. Nós sabemos que o ouro simbolizava realeza. O incenso era a divindade de Jesus. E nós vemos, amados irmãos, que Jesus ele veio como homem, 100% Deus, 100% homem. Então, amados irmãos, na antiga aliança tinha que fazer o sacrifício. O povo tinha que levar, estava na lei,
Hoje nós estamos na graça. O que é graça? É um favor não merecido. Nós vemos, amados irmãos, amados irmãos, a graça, ela não é barata. Nós sabemos que a graça, amados queridos irmãos, ela foi paga também um alto preço. Então, amados queridos irmãos, nós sabemos que existem 7 dispensações. A primeira dispensação é da inocência, a segunda da consciência, da terceira, governo humano, a quarta, da lei, a quinta, nós vemos, amados queridos irmãos, que a sexta que é da graça, a sétima do milênio. Aqui eu esqueci aqui, amados irmãos. Depois, se eu lembrar, eu coloco um comentário para os irmãos aí. Perdão que eu esqueci aqui na memória. Então, amados irmãos, existem 7 dispensações. Então, nós vemos que hoje nós estamos na 6ª dispensação, que é da graça. A 7ª dispensação, que é o milênio. O que vai acontecer? Isso aí é escatologia. Mas hoje, amados queridos, nós vamos focar hoje na eclesiologia. Nós estamos falando sobre o avivamento na igreja. Então, nós sabemos, amados irmãos, então a igreja, ela continua sendo avivada. A igreja não cessou os dons. Então, amados queridos irmãos, é o homem que faz isso, mas o homem que não dá lugar para o Espírito Santo. Mas, amados, se nós dessemos lugar para o Espírito Santo ele entra em nossa vida. Então, amados irmãos, aqui fala, ó, a igreja depois de Pentecostes, os sinais do poder dos apóstolos, pode ser reunida assim como conversão e batismo, os quais eram frutos. Então, amados irmãos, o povo, eles viviam em comum, tinha aquela comunhão. Nós vemos que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a qual nós estamos estudando, Atos 2, versículo 42 fala o seguinte, ó. E cada um havia temor. Versículo 42 primeiro. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e das orações. E cada um havia temor e muitas maravilhas, e sinais que faziam entre os apóstolos. E todos estavam e vivia tudo em comum. Então, aqui foram as primeiras conversões. Então, nós vemos que os apóstolos ensinavam a doutrina do Senhor. E nós vemos, amados irmãos, havia temor naquele povo. Havia união. O povo vivia tudo juntos. Então, era a unidade. Então, amados queridos irmãos, nós vemos que Deus operava, amados queridos, agora lembrei, da promessa, a dispensação da promessa, agora que eu lembrei aqui, a quinta dispensação. Então, a última dispensação é do milênio. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que então o povo vivia em comunhão. Então nós vemos que os apóstolos ensinavam a doutrina do Senhor. Então aqui fala, ó, no partir do pão e nas orações. Aqui, amados irmãos, ó, o avivamento espiritual da igreja apostólica revelava um profundo compromisso das suas esferas, a espiritualidade, a espiritual, a piedade, palavra e oração, e a social comunhão supria a carência. Então, o povo, amados queridos irmãos, eles viviam em união. Ali não havia divisão. Então, nós vemos que os apóstolos ensinavam os primeiros convertidos. Vamos aqui para o terceiro tópico, para nós terminarmos aqui, amém? Fala o seguinte: o ministério ungido para os dias atuais. Na unção do Espírito Santo, a pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestados por meio da salvação. Então, amados irmãos, o Espírito Santo deve manifestar através de quê? De sinais e milagres. Então, amados queridos irmãos, o Espírito Santo, ele deve operar na hora do culto, sim. Mas nós sabemos, amados irmãos, que tudo tem que ser com decência e ordem. Nós sabemos que Deus,
Ele opera maravilhas, mas nós precisamos estar fazendo tudo com sabedoria, ser sábio. E aqui fala, esses sinais podem ser manifestos por meio da salvação na vida de Jesus, passando de demônio. Então, amado irmão, Deus nos deu poder. Nós sabemos que o poder não vem de nós, vem do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos dá poder para nós expulsarmos demônios. Nos dá poder de curar. Cada um tem um dom. Nós sabemos que um tem um dom de curar. Um tem um dom de operação de maravilha. Nós falamos sobre os dons espirituais aqui. Então, amados queridos irmãos, é Deus que dá. Então, o trabalho é para todos. Nós sabemos que, uns falam assim, eu sou membro, eu não preciso fazer nada. Amados queridos irmãos, Deus tem uma obra para você. Porque cada um tem um chamado. Até você fazer limpeza na igreja, é uma obra que você está fazendo, é um trabalho. Você que é porteiro, eu sei que tem valor? Tem. Nós sabemos que o pastor é diferente do porteiro? Não. É o mesmo valor, amados queridos irmãos. Só muda de posição. Uma posição elevada. Mas, amados queridos irmãos, todos nós temos o mesmo valor. Nós sabemos, queridos amados irmãos, que talentos já nascem na vida da pessoa. Tem gente que sabe tocar teclado sem estudar. Porque isso é talento. Tem pessoas que sabem mexer em e-mail, internet, sabem mexer em tudo. O que é isso? É talento. Talento, amados queridos, já nasce na vida da pessoa. É diferente de dom. Dom é o que vem recebido através do Espírito Santo. Não vem de mãos humanas, não vem do entendimento humano, mas sim vem do alto, lá do Espírito Santo que traz. Então, há uma diferença de dom e talento. O talento é o que nasce na vida da pessoa, e dom é através do Espírito Santo. Vamos aqui, amados irmãos, que fala o seguinte: autenticado por Deus, um ministério ungido não desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos, formais dentro dos padrões hermenêuticos. Então, amados irmãos, é bom fazer teologia, é bom. Igual está falando aqui sobre a hermenêutica. A hermenêutica fala sobre a interpretação de texto. E exegese também. Você tira o texto de dentro para fora. Isso é bom, mano. Dentro de uma pregação, homilética também. Homilética é aprender fazer um esboço. Então, nós sabemos que a mulher estuda sobre uma pregação. Você deve fazer começar do princípio até o final, a conclusão. Então, e o apelo também, que é o último, né? Isso é na homilética. Na hermenêutica é interpretar, você lê um texto e interpretar o texto. Agora, já exegese, você ler um texto, tirar o texto de dentro para fora. E aqui, amados irmãos, aqui fala, glorificar a Cristo. O ministério ungido pelo Cristo glorifica a Cristo e não o homem. Então, amados irmãos, o ministério, quando é ungido pelo Espírito Santo, não é glorificado pelo homem, mas sim por Deus. Então, para você ter esse ministério, você deve ser o quê? Humilde. A Bíblia diz, aquele que é humilde, Deus exalta. E aquele que é soberbo, ele se abate, ele se cai. Então, se você quer humilde, você vai crescer. E você que é soberbo, só vai descer. Então, amados queridos irmãos, para você ter um ministério ungido pelo Espírito Santo, você deve ser humilde. Não deve ser maior que os outros. Eu sei mais do que o outro. Não. Você deve ser pequeno para que Deus cresça nas nossas vidas. Amém? E aqui fala, amados irmãos, aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que comais, que bebais ou façais tudo, faz tudo para a glória de Deus. Então, amados irmãos, tudo que você faz é para glorificar a Deus, não glorificar o homem, igual eu estava falando. Você deve começar pela humildade. A humildade traz os benefícios para a vida espiritual como material. Jesus, ele ensinou ao seu discípulo a humildade. Nós vemos, amados irmãos, um discípulo falou assim, mas você não é mestre? Por que tá ungindo os pés do discípulo? Ali Jesus estava ungindo, amados irmãos, mostrando a humildade. E nós vemos que Jesus ele era mestre por excelência, ele ensinava os seus discípulos.
Nós vemos que o discipulador é o que ensina. E o discípulo, ele é o aprendiz que aprende. E nós vemos, amados irmãos, que Jesus ensinava os seus discípulos. O discípulo aprendia com Jesus. E nós vemos que Jesus disse, eu não vim para servir, mas sim ser servido. Então, ele veio, amado querido irmão, não para servir a humanidade. Ele veio para ser servido. Então, nós vemos que Jesus ele veio humilde, ele veio nascido em uma manjedoura, ele veio como humilde. Então, nós vemos, amados irmãos, que tudo deve ser glorificado para a obra do Senhor. Então, amados irmãos, não vamos crescer, ser maior que os outros, mas ser menor que os outros. Então, a Bíblia mesmo fala que eu diminua, que ele cresça. Quem vai crescer? É Deus. Aqui fala, para nós terminarmos, amados irmãos, a igreja apostólica nasceu sob o avivamento de Pentecostes, debate glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo da sua história, aprendemos que a razão do êxito não foi o conhecimento humano dos seus pregadores, membros e congregados. O que fez toda a diferença no mistério da igreja apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre a igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua. Então, amados irmãos, o batismo com o Espírito Santo, o avivamento, a renovação com o Espírito Santo não acabou, amados queridos irmãos. Nós sabemos que avivamento é avivar, é despertar. E, amados irmãos, o batismo, ele continua, Jesus ele é o mesmo, ele continua batizando. Você que não é batizado com o Espírito Santo, tem que buscar, tem que jejuar, tem que pedir a Deus. E nós sabemos, amados irmãos, que a renovação do Espírito Santo é você estar cheio. Aí depois que você começa a falar em línguas estranhas, aí você tem o que? O vaso cheio do Espírito Santo. Então, a Bíblia fala que Jesus, ele é o oleiro e nós somos o vaso. Então, o oleiro, ele trabalha o vaso, faz a fabricação do vaso. Nós sabemos que nós precisamos pedir a Deus para quebrar o vaso e fazer nós um vaso novo. Por que quebrar o vaso? Tirar tudo que está de ruim e que nós possamos ter um vaso novo, um vaso cheio. Então, amados irmãos, o Jesus, ele é o oleiro. Então, o oleiro, ele trabalha para fazer o vaso, ele precisa ter um trabalho. Começa o barro, fazer aquela fabricação daquele barro, precisa passar pelo processo da fabricação, precisa passar pelo processo das máquinas para fazer aquele vaso. Então, amados irmãos, o vaso ele precisa estar transbordado até a ponta para estar aqui cheio. Nós sabemos que o azeite simboliza o Espírito Santo, então um azeite deve estar cheio. Esse vaso precisa estar cheio. Então, amados irmãos, cheio é o que? Está revestido. Amém? Então, amados irmãos, espero que os irmãos gostem desse assunto, desse estudo. E eu vou revisar aqui o conteúdo, o questionário para os irmãos. Amém? Nós estudamos a lição, né? Nós entendemos a lição, agora nós vamos fazer o questionário. A primeira pergunta fala o seguinte, eu não vou responder, os irmãos vão responder no comentário, responda no comentário, irmãos, que os irmãos aprenderam, amém? Qual é a primeira condição para alguém receber o batismo com o Espírito Santo? A segunda pergunta, o que é e que defende o cessacionismo? A terceira pergunta, a partir de que quando a igreja passou a existir sobre o ponto da vista histórico? A quarta pergunta, irmãos, como era caracterizada a pregação da igreja apostólica depois de Pentecostes? E a quinta, quem deve ser glorificado na obra do Senhor? Amém? Eu vou estar orando. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo. Eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Senhor amado, que nós possamos estar, Pai, aleluia, avivados, Senhor. Senhor, despertados, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, aleluia, estar firme na tua presença. Que nós possamos estar cheios do teu Espírito Santo, ser revestidos de poder, Pai. Ser renovados, Senhor. Que nós possamos largar o mundo, Pai. Que nós possamos largar o pecado. Ó Pai, o pecado faz separação entre o homem e Deus, Pai. Mas nós possamos santificar a nossa vida. Sabemos que a santificação é um processo, Pai. Ó Deus, que nós possamos, ó Pai, largar o mundo, Pai, largar tudo que não te agrada, Senhor. Ó Deus, abençoe cada vida assistindo este vídeo, Senhor. Muito obrigado por tudo. Amém. Amados, queridos irmãos, nós vamos estudar no próximo vídeo da Escola Dominical. Os irmãos, não esquecem de comentar. Amém?
Nós vamos falar o seguinte assunto, amados irmãos. Vai ser dia 5 de fevereiro de 2023. O avivamento no ministério de Pedro. Então, nós acabamos de falar do ministério de Jesus, agora nós vamos falar do ministério de Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos, amém? Então, que Deus abençoe a todos.